Olá, sempre maravilhoso ter você por aqui. Eu, Núbia de Paula, coordenadora dos cursos das Ciências Jurídicas da Grão Faculdade, e esse é o nosso Momento das Ciências Jurídicas, onde nós trazemos aqui vários temas relevantes, não só para a sua formação, mas também para a sua interseção pessoal, no mercado de trabalho, no mundo do concurso público. E hoje nós vamos continuar em um tema que já foi tratado aqui em uma live, em um encontro muito especial, onde falamos sobre o racismo estrutural. Naquele momento, eu convidei a nossa professora Tatiane Duarte para falarmos de letramento racial. Você já ouviu falar de letramento racial? O letramento racial, ele vai ser tratado aqui nessa live de hoje. E eu te convido a estar conosco até o final, recepcionando agora a professora Tatiane Duarte, professora que está falando diretamente do Rio de Janeiro. Eu amo a sua cidade, professora, e amo você também. Gente, acreditem, eu não conheço a professora Tatiane pessoalmente ainda. Em que pese ela já ser professora aqui na Grão Faculdade, eu ainda não tive a oportunidade de abraçar essa mulher pessoalmente. Mas nós temos uma sinergia tão maravilhosa que eu já me sinto íntima dela, né, Tati? Profunda. Eu entendo que esses encontros acontecem, né? E eu acredito muito, mas não vai faltar oportunidade de recebê-la aqui no Rio com tudo que o carioca gosta de fazer, tenha certeza. Vamos, com certeza. E o bom da Grão Faculdade é que nos permite, eu lá de Minas, você do Rio, os nossos alunos aí em todo canto do país. Deixa eu te apresentar primeiro, Tati, porque eu faço questão de fazer essa apresentação. Eu já disse que ela é nossa professora aqui na Grão Faculdade, com muita alegria. Além disso, ela é mestre em Direito. A professora Tatiane Duarte é especialista em tecnologias educacionais e docência digital. Ela é especializanda em gestão da diversidade, esse tema tão rico, esse tema tão maravilhoso e importante. Ela é docente de ensino superior, ela é assessora acadêmica de ensino superior, tem mais de 15 anos de experiência de gestão educacional e, tecnicamente, também é avaliadora do INEP-MEC em credenciamento e recredenciamento de instituições de ensino. Não bastasse essa mulher preta ter esse currículo técnico maravilhoso, é um ser humano sensível às necessidades que a nossa negritude merece e requer. Então, com muita honra, eu apresento a vocês a professora Tatiane Duarte, que vai falar sobre letramento racial. Tati, os nossos alunos são todos seus. Fico pensando o que a gente fala depois de uma apresentação dessa, né? Mas quero dizer dessa recíproca verdadeira, desse encontro mesmo. Eu acredito muito nesse encontro que hoje é proporcionado de a gente estar em vários cantos do país e estarmos conectados, né? Eu acho que isso tem muito a ver com essa pluralidade, com essa diversidade que é tão característica do Brasil. Então, primeiro é dizer que é um prazer estar aqui de novo, aceitei esse convite, é um prazer compartilhar com você, nosso aluno, um pouquinho e trocar um pouquinho, falando desse letramento racial. E aí eu já começo falando da importância desse processo de a gente se reeducar racialmente, né? Então, nós temos um conjunto de práticas que são naturalizadas e que a gente percebe que reproduz o racismo, e a gente sabe que isso nem sempre é algo desejado pela pessoa. Está no contexto social que ela vive, está no contexto em que foi normalizado esse tipo de coisa. Mas a notícia boa é que sempre há tempo da gente mudar e mudar para melhor. Né? Ainda Não bem. precisamos viver a síndrome de Gabriela, de que nasci assim e vou permanecer assim. Nós podemos e devemos mudar. Quando alguém fala para mim, eu sou a mesma pessoa de sempre. Tem algumas questões que são núcleos duros da vida da gente, né? Estamos falando de integridade, honestidade, mas outras coisas, eu, como uma mulher de quase 50 anos, penso, que bom que eu mudei, né? Que bom, porque a vida ela vai acrescentando a gente. E essa ideia de letramento racial, ela vai primeiro partir do reconhecimento de que boa parte da nossa população ela pratica atos
que estão no imaginário racista. Então, é muito importante que a gente trabalhe essa desconstrução, primeiro, de que racismo não existe, e essa desconstrução das nossas práticas racistas do dia a dia. O letramento, ele vai visar justamente isso, que a gente possa repactuar, que a gente possa rever, que a gente possa se reeducar. Porque as pessoas, elas não nascem racistas, né? Nelson Mandela falava isso com muita propriedade, mas elas aprendem a reproduzir, então, esse racismo. Se elas aprendem a reproduzir esse racismo, me vem aqui à mente quando a gente encontra com pessoas que são, né, em questão de idade, mais velhas que nós. Então é muito comum falar, ah, não, não repara, não, é porque ele já é idoso, então ele já tem as convicções dele. Ah, não, porque ele é muito religioso, então ele já tem as convicções dele. Como se convicção fosse algo que me permitisse violar a dignidade humana do outro. Então, me permita utilizar aqui, professora Tatiane, uma palavra chula, que não deve ser dita fora desse ambiente técnico e acadêmico. Então, me surpreende muito quando, por exemplo, às vezes a gente está em qualquer lugar e aparece, ah, fulano é viado, aquela fulana é sapatão. Olha que expressões mais pejorativas, toscas e doídas. É doído de falar, eu imagino doído de ouvir. Então, Sim. não é convicção que te permite fazer isso. Isso é falta de educação. E isso é crime também, né? A gente precisa perceber também o caráter criminoso disso. Então, o letramento digital, ele perpassa essa desconstrução. Às vezes o que você tem não é convicção, o que você tem é uma falta de educação. Exatamente. Eu acho que isso é importante porque aquilo que fere, né? Eu sempre falo isso, aquilo que fere o outro é motivo para você repensar se está dentro da tua liberdade, né, de falar, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mas quando a gente fala desse letramento, que vai fazer com que haja essa desconstrução desse imaginário racista, por quê? Quando a gente fala aqui de racismo, né, e a gente pode ampliar isso para outras formas de violência, né? Então, falamos da questão de você usar, né, essas palavras pejorativas para falar em relação à orientação sexual de uma pessoa. Ou quando a gente fala, por exemplo, ligadas à idade com o etarismo, quando a gente usa expressões capacitistas, né? Tudo isso, né? Então, assim, um dia eu estava pensando como eu no passado usava uma expressão capacitista, ah, fulano, porque minha avó usava, e eu reproduzia isso, ah, porque fulano está dando uma de João sem braço, Nossa, eu também né? utilizava. É uma expressão em que a gente está ali ouvindo, a gente falou, né? Como usa criado mudo, né? Então, quando fala, é um programa de índio, Samba de crioulo doido. samba do crioulo doido. Então, assim, quando a gente para hoje, não é que ficou chato, a gente pode continuar a brincar. A gente só tem que ter cuidado e pensar se essa brincadeira ela não fere o outro. Né? Então, o letramento, quando a gente fala de letramento racial, ele vai passar por alguns desafios, né? Principalmente no Brasil, essa ideia de letramento racial ela não vem do Brasil, né? Ela vem do estrangeiro e é trazida aqui para o Brasil. E ela vai ter alguns pilares interessantes para que isso seja possível. Né? Então, primeiro, quando a gente fala do Brasil especificamente, o Brasil a gente tem um mito da democracia racial, né? Em que não há racismo, em que todos somos iguais, em que não tem nada disso, é uma questão de mérito, as pessoas que lutam conseguem, né? Então a gente tem toda essa atitude que é muito ingênua, que tem muito a ver com quem domina e com quem é dominado.
né? A Fato. gente permanece nos mesmos espaços, né? Eu permaneço com você no espaço, eu permaneço no meu espaço superior e você permanece no seu estado, então, hierarquicamente, então, inferior, né? Então, primeiro a gente tem que reconhecer algumas coisas. Então, quando nós falamos de letramento, ele vai passar por alguns fundamentos. Qual é o primeiro fundamento? Reconhecimento da branquitude. Eu falo isso com muita delicadeza, às vezes, para alguns colegas brancos, e eu falo assim: olha, eu vou falar uma coisa para você, talvez você não esteja preparado para ouvir. Mas, e falo brincando também: olha, racismo é coisa de branco, É, racismo não é coisa de preto, né? Então, como é coisa de branco, há uma impossibilidade, por definição, a gente falar em racismo reverso. Porque a exatamente. gente só fala de racismo como uma estrutura de opressão. E nós, negros, não oprimimos vocês, brancos, né? Então, é o reconhecimento de que a branquitude faz parte de uma construção de identidade racial que vai estruturar as questões de raça e racismo. Então, ela vai se estabelecer calcada, fundamentada na ideia de raça e de racismo, né, sendo superior, então, a raça branca em detrimento das demais. Isso acontece quando a gente utiliza, por exemplo, como padrão de beleza o padrão branco. Sim. Quando a gente usa como padrão cultural só o padrão europeu, né? Eurocentrado, pensando então justamente nessa questão do padrão branco. Então, esse é o primeiro ponto. Vou falar de 2 pontos, no bem a gente pode comentar, depois eu falo dos outros, se você quiser fazer algum Claro, comentário, claro. tá? Então, veja, né, falar que você é uma pessoa branca e você diz assim: "Olha, mas eu não vejo a cor das pessoas, só vejo pessoas". Eu passei uma situação no ano passado com um grupo de amigas, eu acho que se elucida bastante. Nesse grupo de amigas nós temos, 7 mulheres, são 4 mulheres brancas e 3 mulheres negras. Todas são da área do direito, uma defensora pública, o restante advogada, e uma também que tem um outro cargo comissionado. E são todas mulheres do direito. Já trabalhamos juntos e tudo mais. E aconteceu uma situação em que eu me senti ofendida pela maneira que foi falado. E eu fui cuidadosamente, porque eu sou realmente uma pessoa cuidadosa nisso, e pontuei. Falei: olha, não concordo com isso, porque isso, né, você está reproduzindo racismo. E fui didaticamente ali falando. E aí a resposta foi assim, dessa minha amiga. Continua minha amiga porque ela conseguiu entender, né? Mas, Tati, eu não vejo isso. Para mim, vocês são minhas pessoas. E para mim, eu sou da cor de vocês. Falei, não, você não é. E você não sabe, né? O boletim que é de ocorrência Não, ser. Eu falei, não minimiza isso, porque você não está neste corpo. Então você não consegue saber. Né? Então, eu falei para ela, que é uma mulher branca, eu preciso que você reconheça que, embora você não concorde, que você é uma pessoa que ama as pessoas negras demedidamente, que você se beneficia com essa estrutura. E dei uma aula mesmo para ela, e assim, uma professora, ela não se deu conta. E ela falou, eu não tinha me dado conta disso. Né? é, Por quê? Porque, como está sempre do lado de iguais, isso te cega, né? Como se verdade, isso fosse o correto e tudo o restante fosse errado. verdade. Então, esse reconhecimento de que você está no lugar de privilégio, ele é muito importante para você compreender que você tem que fazer parte da luta contra o racismo. Esses 2 pontos, eles são de suma importância e eu acho que são basilares, principalmente quando teve aquela movimentação que vidas pretas importam. E logo em contrapartida surgiu, mas vidas brancas também. Desculpa, mas é porque eu sorri aqui, mas de nervoso. Vidas brancas também importam. É como se eu, valorizando a vida preta, eu estivesse anulando a existência do branco. O pacto da branquitude, ele é tão
tão vicioso e ele não percebe que ele sempre tenta se colocar em primeira análise. Porque Sim. não se permite valorizar algo como se realmente eu estivesse desvalorizando o que é branco e tudo mais. E isso me incomodou profundamente, Tati. Creio que te incomodou também, né? Sim, muito porque a gente tem também, quando a gente fala sobre isso, é até interessante, eu usei uma frase no início, eu falei do nosso processo de racialização, né, que é contínuo. Então, hoje eu sou muito mais racializada do que há 30 anos, né? Sim, Mais racializada do que há 10 anos, porque isso é um processo. sim, É, e aí é até interessante que parte de pessoas negras acabam concordando pelo desconhecimento, sim, né? Até porque quando a gente fala como a gente tem negado a nossa origem, negado com o valor, né, desse sorriso negro, de ser negro, da valorização, é, é mais fácil eu me aliar às questões que sejam da branquitude, sim, né? Então, por isso que também se tornar negro é um processo, sim, né? Que é um processo individual, sim, né? Que é um processo individual. Então, quando eu ouço uma pessoa combater, quando a gente fala de consciência negra e tem que ter o seu dia da consciência humana, ou as vidas importam, e sim, todas as vidas importam. No recorte do Brasil, a gente tem que pensar que podem importar, mas que quem morre mais? Quais são os exatamente, corpos matáveis? Então, eu exatamente, sempre trago essas questões, né? Quem são os corpos que são normalmente escolhidos? sim, Qual é a juventude que sofre um recorte de morte de homens negros, né? Muito mais do que homens brancos. exatamente, Recorte de que mais mulheres negras sofrem violência obstétrica, violência doméstica, sim, violência. Então, isso é muito importante para a gente até entender um outro fenômeno que é a necropolítica, né? exatamente. Que é para um outro momento a gente conversar. Já estou Então, convidando, já estou convidando. então é muito interessante isso, porque não dá para a gente reduzir, né, uma luta em detrimento da outra. Sim, Não estou falando todas as vidas são importantes, mas tem uma cena que eu acho muito emblemática, que a gente consegue achar com muita facilidade. Na época da morte de George Floyd, né? Eu me lembro que foi muito difícil, porque foi um momento de pandemia, em que a gente estava, né, muito abalado, e logo depois, aqui no Brasil, aconteceram, aqui no Rio de Janeiro, vários episódios, né? sim, Eu me lembro que eu fiquei muito. Teve um dia que eu fiquei tão abafada que eu precisava falar, e eu fiz até uma live com os alunos, né? E tudo, porque a gente precisava conversar, e eles também. Tem uma cena que é muito emblemática, que são de pessoas brancas fazendo um cinturão de proteção para proteger pessoas negras que estavam atrás, porque as pessoas foram para as ruas fazer para protestar. E não eram só pessoas negras, eram também, eu até me arrepio, nossa, eram também pessoas brancas. Então, essa cena é emblemática, porque isso é o reconhecimento, que embora não toque em mim, que sou branco, eu me importo, porque essa vida também é importante. E que se chegou a esse ponto, né, efetivamente, de uma violência que tem cor, né? Porque eu, como pessoa branca, eu me beneficiei. Então, essa sim, cena, né, eu até convido os alunos depois que dê um Google e coloquem lá, cena Jorge Floyd, é um cinturão. Então, é isso que eu espero das pessoas brancas, né? Que nossa, elas questionem o racismo, que é, eles façam um teste do pescoço quando elas não veem pessoas pretas naqueles locais, né? Então, exatamente. isso são posturas que eu continuo sendo uma pessoa beneficiada, mas eu me importo. Eu me importo. Posso falar dos outros fundamentos? Claro, Tati, eu só queria compartilhar aqui uma Sim, sim. experiência que eu tive nesse sentido de olhar para o lado e Legal. entender como que as pessoas brancas elas se beneficiam. Eu fui em um determinado local para jantar
Tati, eu fiquei tão incomodada porque naquele local só tinham pessoas brancas. E absolutamente todas as pessoas que estavam nos servindo eram pessoas pretas. É Homens isso. pretos, mulheres pretas. Tati, eu preciso confidenciar para você que eu não consegui jantar. Eu me senti tão incomodada Isso naquele já local. aconteceu comigo. Eu fiquei tão incomodada que só de lembrar eu me emociono, É. que eu fui embora. Eu fiquei me imaginando por que que eu estou sentada aqui, sendo que só tem pessoas brancas que estão sendo servidas. E as pessoas, elas nem se dão conta disso. A maioria das pessoas não se dão conta disso. Você que está nos ouvindo, você já reparou que a maioria dos locais que você vai, os serviçais são pessoas pretas? Porque eles são menos inteligentes? Porque eles são preguiçosos? Não, nada disso. Isso vem da questão da desconstrução e do racismo estrutural que a professora Tatiane falou num primeiro momento que nós tivemos aqui. Então, isso é muito sério. E como a professora Tatiane colocou aqui, e é um assunto que realmente me é muito caro, nós precisamos de 300, 400 anos para desmistificar tudo isso. Mas se a gente não começar em algum momento, isso nunca vai acontecer, né, Tati? Eu sempre penso assim, por mais que seja difícil essa desconstrução, por exemplo, quando a gente faz o recorte de gênero, a ONU, esse ano, divulgou uma pesquisa interessante falando que eram necessários 300 anos para que a gente tivesse uma igualdade, né? Tivesse, então, a equidade de gênero, né? E aí, nesses recortes, claro que eles colocam recorte de várias formas, colocaram também recorte ali racial. Então, é claro que a gente tem muita coisa ainda precisa acontecer, mas a gente só consegue mudar o futuro se a gente começa a fazer no presente. Então, acredito que cada atitude que a gente tem em prol da igualdade racial, ela já reduz a desigualdade, Sem né? dúvida. Tem que partir também, principalmente do poder público, sim, mas a sociedade civil ela também tem obrigação de clamar por essa mudança e ser parte fundamental dessa mudança, né? Sim. Então, eu concordo com você. Tem duas situações que aí que você falou dessa sua experiência que me chamam a atenção, né? Já passei por isso várias vezes. E tem situações que você não consegue sair daquele local, né? E também de estar em locais onde as pessoas, por exemplo, você está numa viagem internacional, né? Ou você está num espaço ligado à arte, à cultura, em que as pessoas olham para você como se você não tivesse direito de estar ali. E aí, neste caso, eu me posiciono muito nesse sentido, né? Eu simplesmente aí eu não vejo essas pessoas. E casos também, isso aconteceu comigo, de estar em determinado local, até mesmo um espaço de era um museu, e aí a pessoa, eu não estava de uniforme, eu estava claramente ali, eu era turista, né, no Brasil mesmo, né? E aí, você trabalha aqui? Aí eu falo, né? Ia te perguntar, e você trabalha aqui? Eu tô querendo uma dúvida para tirar, porque a Adoro. gente, a gente precisa colocar as pessoas também nesse lugar. É, Então, eu faço isso sempre. E eu ia te perguntar isso agora. Aí a pessoa fica, mas eu não pareço. Eu falei, também não pareço que trabalho aqui. Né? Então, eu tenho praticado um pouco isso, né? Para ver que a pessoa, para entender que nesse lugar, eu não estou nesse lugar, poderia estar, mas não estou, né? exatamente. E aí, passando para os outros Me fundamentos. conta, porque eu já estou curiosa. Isso. Eu falei lá no início, né, que o racismo ele é aprendido, e aí eu utilizei muito a fala de Nelson Mandela, né? Eu vou falar aqui novamente o que ele diz, a fala completa. Ele diz, né? Ninguém nasce odiando a outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Ai, é lindo. Eu uso muito essa fala para o movimento que eu tenho pessoal de
de ter uma educação antirracista com base no afeto, né? Eu sempre, a minha opção, embora em determinados momentos eu tenha que ter, né, uma outra postura, até como advogadas que somos, mas eu sempre procuro no sentido do aprendizado. É claro que a pessoa tem que estar também ali propensa a isso. Então, a gente não nasce racista, a gente aprende, ok? Então, percebam que quando uma criança, vou dar um exemplo então de crianças, né? Eu tenho uma filha que tem uma passabilidade, ela é uma negra de cor clara, né? Porque é fruto de um casamento interracial. E eu tenho um sobrinho que ele é um menino preto retinto, né? Então, aconteceu um episódio no ônibus escolar da seguinte forma: no ônibus para sentar, e uma menina falou para ele assim: eu vou falar uma coisa que é muito dura, tá? Mas eu quero que vocês entendam nesse contexto que eu quero falar. Não senta aqui porque a sua pele é de cocô, falou para ele. Meu sobrinho tinha 4 anos. Meu Deus. Isso. Minha irmã me ligou desesperada, porque ele chegou em casa aos prantos, Oh, meu Deus. né? Porque ele não conseguia entender, porque quando você está falando de um dejeto é algo fétido, né? E ele sabia que ele não era isso. E ele até enfrentou, porque ele sempre foi um menino combativo, mas quando ele chegou à casa, ele Desabou. desmoronou. E a minha irmã estava trabalhando, me ligou desesperada, ela e meu cunhado, e eu fui à escola, né? E identificamos e tudo. Eu falei para a escola, eu falei assim, olha, essa menina com 4 anos, ela não tirou isso de algum lugar, ela aprendeu assim. Sim. Então, os pais têm que ser chamados, porque senão eu vou no conselho tutelar. E é importante que a escola faça um movimento, mesmo sendo uma escola particular com pouquíssimas crianças negras, nesse sentido, isso é sintomático de Sim. que isso acontece com ele, acontece com outras crianças, né? Então, quando a gente fala que o racismo ele é aprendido, ele é aprendido. Então, a gente já tem normas jurídicas que falam do ensino, né, da necessidade do ensino que trate dos povos originários, que Sim. trate das questões raciais, e nós temos que cobrar que isso não seja reduzido a o Dia da Consciência Negra, que seja Exatamente. reduzido ao dia, né, que se comemora então o Dia dos Indígenas. Então, isso acontece quando você tem representatividade, Sim. quando você leva pessoas negras, tenha professores negros, Sim. né, que você não tenha só as pessoas negras em situações de trabalho subalternos, que são importantes, mas que não são só esses lugares que nós temos que estar. Então, Exatamente. esse momento que a gente está tendo hoje aqui é um momento de educação para combater o racismo, né? Então, da mesma forma que a gente aprende a ser racista, a gente também pode aprender, né, que conteúdos são racistas, que atitudes são racistas. A gente precisa aprender também, quando a gente fala no contexto racial, da questão da negritude, que a África não é uma coisa só, né? Que muitas coisas espetaculares foram feitas pelo povo africano, muitos inventos que foram apagados, né? Não temos uma história única, Sim. né? Como a Chinamama diz, não temos. O perigo de uma história única é a gente achar que todas as questões giram em torno de história de sujeira, Sim. de burrice, Sim. de serem Preguiça. desprovidos de preguiça, né? Então, eu agora tenho estudado, estou começando ainda, a filosofia africana, que é Sim. algo fantástico, fantástico, que foi completamente apagado por uma filosofia eurocentrada, Sim. né? Então, isso é muito importante que a gente conheça. Falando de mais um ponto, vou falar dos últimos dois para a gente, né? E aí a gente fazer os comentários que você achar que são interessantes. O vocabulário racial, Ai, ai. né? Então, a gente usa muitas expressões para dizer que uma coisa é suja, é inferior, sempre usando a expressão preta ou negra, né? Ah,
eu tenho uma lista negra, eu tenho uma inveja branca, quando a inveja é boa. Vamos esclarecer, né? Uhum. É até interessante que hoje a gente fala, né? Vamos escurecer esses fatos, né? A gente fala É, entre. verdade. Então, quando você utiliza vocabulários que têm uma expressão altamente racista, como denegrir, né? Sim. Eu vejo, às vezes, políticos, artistas, pensadores ainda utilizar a É. expressão denegrir. A gente sabe que tem aí algumas discussões sobre isso, mas se a gente pensar bem, né, em uma acepção pejorativa. Sim. Então, a gente tem que pensar como a gente está usando esse vocabulário. Será que e se eu uso esse vocabulário com a palavra branca sendo uma coisa boa e a palavra negro sendo uma coisa ruim, será que eu não estou reforçando esse racismo? Né? Sim. Será que eu não tenho outra maneira de falar o que é positivo, o que é negativo? Né? Então, eu acho que isso é um exercício. Como eu falei anteriormente, nós reproduzimos muito. E hoje eu faço um exercício para não falar expressões capacitistas, para não falar expressões etaristas, Sim. para não falar expressões que possam ter uma conotação que venha ferir povos originários. Então, isso é uma questão também de interesse nosso em querer mudar. Sim. E a última o último fundamento, né, que eu acho que é importante, é a gente também interpretar esses códigos racistas, né? Então, é muito fácil as pessoas falarem assim, como você falou logo no início, tudo agora é isso, né? Não, é muito interessante você falar, olha, verdade, foi assim, mas olha como a gente mudou, como a gente está, a partir do conhecimento, tirando essa venda e melhorando, então, a nossa maneira de falar, de conectar, de respeitar. E isso, Nubia, eu acho que está tão ligado com o nosso texto constitucional, né? Está tão Sem dúvida. ligado com aquilo que se espera, daquilo que o legislador então falou, Sem tudo se dúvida. encaixa tão perfeitamente que a gente não pode pensar num país que seja racista, sexista, que venha perseguir LGBT, né? Que seja um país que a gente tenha uma morte da maneira que tem, que seja Sim. um país que não valorize a pessoa mais velha, que não inclua a pessoa com deficiência, porque, na realidade, exercer isso e fazer com que isso aconteça, a gente está completamente alinhado com o pensamento do legislador constitucional. Sim. Né? Então, nós que somos das ciências jurídicas, a gente não pode se afastar disso. Está tudo ligado, né? Outros, e isso vai se desembocar para todo mundo. O nosso aluno, né, independente de que área ele seja, ele vai ser um profissional que vai estar trabalhando num ambiente diverso. Sim. As empresas hoje, principalmente as que aderiram à Agenda, né, 2030, que estão ligadas nesses objetivos que são sustentáveis, eles querem essa promoção. E para ser uma promoção de uma inclusão, de uma diversidade de verdade, eu tenho que ter esses personagens lá, Sim. né, para que seja viável, para que seja possível. E aí a gente tem que reaprender, né, o código, como a gente vai trabalhar, como a gente vai falar com essas pessoas. Isso é sinal de respeito, de empatia, de se importar com o outro, né? Nisso que eu acredito, né? E a gente consegue ter uma sociedade mais solidária, mais plural, que se respeita, né? E aí eu acho que a gente tem a chance de ser um país melhor, não no futuro, né? Mas a partir de agora. Ai, professora Tatiane, eu vou te falar, eu precisava, não porque nós somos da mesma idade, mas eu precisava ter tido uma professora apaixonada como você, porque, gente, você fala com uma paixão muito grande. E não só uma paixão, você é uma tecnicista apaixonada, porque você tem a técnica e tem a paixão. É perfeita. Por isso que eu sou apaixonada por você, professora Tatiane. Entendeu? Você é perfeita e nós estamos juntas nessa luta, porque Sim, nós precisamos, não, nós teremos. Nós sim, teremos e o que não tivermos, nós buscaremos, porque nós somos pessoas assim.
né, professora Tati? Sim, sim, Muito sim. obrigada, minha Muito querida. obrigada. Muito Eu obrigada estou muito mesmo. feliz, posso falar? Eu estou muito feliz porque eu acho que essa ideia de a gente ter um ensino que está em todo canto do país, isso faz com que a gente tenha uma possibilidade de ter uma conexão com tanta gente bacana, né? E isso demonstra de uma maneira muito efetiva como nós somos potentes enquanto, né, nação, enquanto país, quanto a gente pode fazer de coisas boas e não ter mais essas barreiras, né, esses limites que hoje a tecnologia ela possibilita para a gente estar pertinho, mesmo estando longe. Sim. Então, eu estou muito honrada, estou muito feliz, espero ter contribuído. Me chamem sempre, que eu já aceito. É só a gente ter agenda compatível. Tati, eu não te largo nunca mais, nunca mais. Querido aluno, querida aluna, muito obrigada. Professora Tatiane, novamente, muito obrigada pelo seu tempo. Fique bem e nos encontramos em breve. Sim. Um beijo grande, muito Beijo, obrigada. Viu? beijo. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Você aí na sua casa, eu aqui na Grão Faculdade. Lembre-se que nosso ensino é digital, mas não existe distância entre nós. Beijo.